Sois ungido de Deus Pai. O meu nome somente de mas de toda a boca de Deus. Jesus Cristo, sois ungido, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois ungido, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. No deserto, Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, em especial os catequizandos, crianças, jovens e adultos, suas famílias, os catequistas, hoje a gente começa um tempo novo. Que tempo é esse? O tempo da conversão. O que é conversão? Conversão é a gente voltar para o caminho certo. Como você chama? Ana Luísa, vem cá, Ana Luísa. Imagine a Ana Luísa. Eu falo assim para ela: Ana Luísa, você vai entrar lá pela porta da igreja e vai ir até aonde está o seu Mário. Ela vem, e de repente ela entorta para onde está a Ive.
E ela percebe, mas o seu Mário não está aqui. O que ela vai fazer? Ela vai voltar para o caminho certo e vai até aonde está o seu Mário. Isso é o que acontece na nossa vida, a vida inteira, e sobretudo no tempo de Quaresma. Obrigado, viu, meu bem? Pode sentar lá. Isso acontece com a gente a vida inteira, sobretudo nesse tempo de Quaresma, onde aquilo que os nossos ouvidos vão ouvir, aquilo que os nossos olhos vão vendo na liturgia, vai nos dizendo se nós estamos no caminho que conduz para Jesus ou no caminho que não conduz para Cristo. E conversão, tanto para as crianças quanto para nós adultos, é tomar o caminho certo de novo. Por isso que a Quaresma não é um presente que a gente dá para Deus. Eu vou fazer jejum, penitência, oração, eu vou parar de brigar na escola, eu vou ajudar em casa. Para Deus ficar contente. Vocês vão repetir comigo bem forte, vamos lá? Limpa a garganta assim. A Quaresma é presente de Deus para nós. Esse tempo que vai preparar para a Páscoa é um presente que Deus, na bondade dele, entrega para a gente. Porque ele, sendo um pai bom, não quer que nenhum filho se perca. Então, uma vez por ano, 40 dias no ano, a igreja no mundo inteiro vai rezar para que todo mundo abandone o caminho errado e busque o caminho certo. Então imagine, como você chama? Paulo. Imagine, Paulo, que lá na África tem uma criança participando da missa agora, ouvindo a mesma coisa que você ouviu, pedindo para que você tome o caminho certo. Então é o mundo inteiro rezando a mesma coisa, pedindo a mesma graça para todo mundo. É a igreja inteira que está de roxo para dizer: é tempo de faxina, é tempo da gente tirar da nossa vida aquilo que nos afasta de Deus e também dos irmãos. E hoje a gente vê Jesus que vai para o deserto. No deserto tem flor? Não. Vocês estão vendo alguma flor no presbitério? Porque a igreja quer que a gente entenda o que é um deserto. No deserto não tem nada, só tem terra. E ali no deserto, sem nada, Jesus vai com o Espírito Santo, e andar com o Espírito Santo é bom ou ruim? É bom. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Mas também tem o nosso pior inimigo, que é o diabo. Ele que deseja nos afastar de Deus. Assim como o Espírito Santo caminha com a gente no deserto da vida, o diabo também. E vejam, se o diabo não deu sossego para Jesus, você acha que o diabo vai dar sossego para a gente? Sim ou não? Infelizmente não. E Jesus hoje vai ensinar para a gente duas armas para poder derrotar o diabo. Primeira arma, repitam comigo, bem forte, porque tem adulto lá no fundo que já dormiu. Vamos lá? Com o diabo, a gente não conversa. Não pode, o Papa Francisco diz: quem começa a conversar com o diabo já perdeu a batalha. Porque o diabo é o pai da mentira. E ele vai sempre contar uma história mentirosa para fazer a gente desagradar a Deus, o pai, a mãe. O diabo, muitas vezes, vai vir lá no seu ouvido. Como você chama? Como? Dário. Mário? Não, Dário. Dário. Eu conheço um bispo que chamava Dom Dário. Vai falar para o Dário: olha, vamos lá fazer tal coisa?
E como a gente sabe que é o diabo que está dizendo? Porque ele vai falar assim, olha, mas você não pode contar para sua mãe nem para o seu pai. Isso é um indicativo que o diabo está te pedindo para fazer uma coisa ruim. Mas o diabo, ele não vai aparecer assim com chifre, com rabo. O diabo vai aparecer em forma, às vezes, de um coleguinha, que vai falar assim, olha, vamos lá, vamos matar a aula. Olha, vamos lá, vamos brigar na escola. Aí você diz, mas o padre falou que não pode. Aí aquele coleguinha que o diabo está usando dele vai falar assim, mas todo mundo faz, o padre não vai ficar sabendo. E aí você vai, briga, você vai, mata a aula, você vai, fala um palavrão. Ou alguém chega para você e fala, vamos em tal lugar fazer tal coisa, mas seu pai e sua mãe não pode ficar sabendo. Regra básica para fugir do diabo. Vocês vão repetir comigo, porque tem adulto que não aprendeu. E vocês, como são criança joia, vão aprender. Vamos lá? Limpa a garganta de novo. Tudo aquilo que eu não posso contar para o pai e para a mãe é do diabo. Alguém te propôs alguma coisa que você não pode contar para o pai e para a mãe, foge, porque é o diabo querendo te tirar do caminho do céu. Mesma coisa nós adultos. Quando tudo aquilo que nós fazemos, nós queremos fazê-lo para que os outros não vejam, a não ser que seja uma obra de caridade, uma obra de misericórdia, que a gente faz sem criar alarde, tudo aquilo que a gente faz nas escondidas, 99,9% não vem de Deus. É o maligno que age na escuridão. E quando eu vou conversando com o diabo passa rasteira. Então, com o diabo não tem conversa. Vocês viram Jesus como é que ele conversa com o diabo? O corte é rápido. Diz a Escritura, nem só de pão vive o homem. Tac. Cortou pela cabeça. Então não fiquemos batendo boca, nem conversando com o diabo. Melhor do que conversar com o diabo, é conversar com Nossa Senhora, com São José, com Santa Luzia, com São Francisco. Então, com o diabo a gente não conversa. E qual que é outra arma que Jesus dá? Limpa de novo a garganta. A arma que Jesus dá é a Bíblia. Vê, Jesus, ele derrota o diabo citando, falando pedaço da Bíblia. Por isso que a gente precisa, lá em casa, viu, pai, mãe, responsável, também catequista, é preciso que a Bíblia não fique lá assim parada, comendo poeira. A Bíblia está lá para ser lida, todo dia, igual a gente almoça e janta todo santo dia, a nossa alma também precisa comer todo dia. Então aquela Bíblia que você tem lá engolindo poeira, ela é um remédio para te livrar do diabo e salvar a sua casa da tentação. Só que, e agora quem vai falar bem alto vai ser os adultos. Vamos ver se eles estão acordados ou não. Os adultos, limpa a garganta. O remédio não cura. Quem fabrica ou quem vende. O remédio cura quem toma o remédio. Então não basta eu ter a Bíblia na minha casa se eu não tomo a Bíblia. Não basta eu ter a Bíblia em casa se eu não me alimento dela. Não basta eu ter a Bíblia em casa e ela ficar lá parecendo um bibelô na minha estante. Pode ser uma Bíblia bonita, pode ser grandona, pode ser pequena.
se ela não for lida todos os dias, ela não vai fazer efeito na minha vida. Imagine, eu estou doente, vou lá na farmácia, compro um remédio, guardo no meu quarto e não bebo. Tem como eu ficar bom? Não tem. Então não tem como eu ter a Bíblia comigo e falar assim, eu tenho ela e está tudo bom. Não. Eu preciso me alimentar da Bíblia todo santo dia. E isso eu peço a você, pai e mãe, que me escuta. Porque não adianta a criança participar de um encontro de catequese uma vez por semana que dura 1 hora. Participar da missa ao domingo uma vez por semana que dura 1 hora. 2 horas na semana ouvindo a palavra de Deus e o resto das horas da semana ouvindo palavrão e ouvindo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E aí eu, como pároco, juntamente com os catequistas, de antemão, eu peço a ajuda de vocês. Que a palavra de Deus, se até hoje ela ficou meio de lado na sua casa, comece. Mas padre, eu vou ler quanto? Nem que seja um versículo, já ajuda. Nem que seja depois que você lê com seus filhos, netos, seja Deus quem, reza lá uma Ave Maria, um Pai Nosso. Padre, mas eu não sei ler direito. Minha avó era analfabeta, mas me fazia ler a Bíblia para ela todo santo dia. Nós não podemos ter desculpa para ficar longe da palavra de Deus, porque quanto mais longe da palavra de Deus a gente fica, mais perto do diabo a gente também fica. Então, quer ficar longe do diabo? Fica perto da palavra de Deus. Quer ficar longe de Deus? Fica perto do diabo. Os dois nunca vão estar juntos. É igual a água e o óleo. Não mistura. Jesus e o mal nunca se misturam. É fácil tudo isso? Não. Por isso que a gente vai olhar para a mãe de Jesus agora e falar com ela. Está vendo ali Nossa Senhora? Ela não está olhando para mais ninguém. Ela olha para o filho dela. Então as crianças comigo, vamos juntar as mãozinhas assim em oração e repitam assim: Virgem Maria, é difícil seguir Jesus, porque a gente é teimoso, inclusive o padre. Então, Maria, toma a gente pela mão e põe juízo no nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.